A Hora do Close, ela tá de volta. Hoje a gente está recebendo aqui Gi Carvalho. Gi vem representando Mães pela Resistência, que é uma ONG que representa mãe, pai, familiares de pessoas, né, da nossa querida comunidade LGBTI+. Então, Gi, seja muito bem-vinda à Hora do Close. Esse programa tá mais do que especial. Muito bem-vinda. Eu que agradeço a vocês pelo convite, por esse espaço para estar falando da nossa luta, falando da nosso ativismo, principalmente do amor da gente, né? Eu, como boa mãe de sapatão, estou aqui conversando com vocês sobre isso. Então é muito bacana para mim. Que maravilha, e a gente fica muito feliz de ter você aqui, porque o nosso programa ele já tem uma tradição, né? Já está aqui já se encaminhando para o último terço, né? Digamos assim, né, Mariana? Dessa segunda temporada, né, acho que de 24 programas, que a gente teve na primeira temporada, outros 24 programas. 24 não é por acaso, a gente ama 24. E aí a gente está aqui sempre falando da visão do LGBT, da sociedade do LGBT, e é muito importante para a gente ter também essa outra perspectiva, né? Porque é uma realidade que é compartilhada, né? Então, assim, a gente quer saber como é, né, o outro lado da mãe, digamos assim, do LGBT, mas a gente vai chegar lá. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para a gente, para os nossos ouvintes que estão ouvindo a gente hoje, nesse programa super delicioso, e falar um pouquinho sobre a tua trajetória e como é que a Gi chegou no Mães da Resistência. Então, meu nome é Gi Carvalho, mas é Gi de Girlaine Carvalho, tá? Então eu uso o nome artístico de Gi Carvalho. Adoro. Eu digo às meninas que eu não uso o nome social porque eu não sou uma pessoa trans, eu sou uma pessoa cis e não me coloco nesse lugar de usar nome social, mas nome artístico eu posso e gosto de usar. Então, é Gi Carvalho, eu sou presidente hoje, estou presidente do Mães da Resistência. O Mães da Resistência é uma dissidência, aqui, pelo menos aqui em Pernambuco, uma dissidência de um outro grupo chamado Mães pela Diversidade, onde eu atuei por 6 anos como coordenadora estadual. E aí a gente entra nesse grupo, a gente entra nessa instituição, uma organização não governamental, porque nós somos mães de LGBTs, no caso. Hoje, o Mães da Resistência, ele amplia muito esse olhar. Ele é um grupo hoje que, além de ter mães, pais, familiares, ele também conta com associados que são aliados da causa, sabe? No antigo grupo, a gente não podia. A gente tinha só... como Mães pela Diversidade, eu só podia ter como associada mães e pais de LGBTs. Outro tipo de parentesco, outra pessoa de outro núcleo não podia fazer parte. Então a gente sentiu necessidade de fazer isso de forma mais ampliada, trazer para perto outros parentes. A gente descobriu formas de famílias, formato de famílias que hoje, por exemplo, tem a sogra que acolhe, tem a tia que acolhe, tem a avó que cuida muito melhor, às vezes, que a própria mãe. A gente começou a enxergar que era necessário também parar de romantizar tanto as maternidades, porque existem também construções familiares, instituições familiares, onde a mãe é a primeira violadora do direito do LGBT, é aquela que enfrenta o LGBT na sua condição sexual e não respeita a sua variabilidade de gênero. Então, a gente precisava trazer para perto e para esse olhar de que família muitas vezes é aquele que acolhe, independente da relação consanguínea, é muito mais pelos laços de afeto e de acolhimento que as pessoas têm, principalmente para a comunidade LGBT, funciona dessa forma. Então hoje a gente atua em 14 estados, com mães em 14 estados, somos quase 500 mães filiadas, nós temos 10 coordenações estaduais. Tinha uma história de vamos botar mãe, vamos fazer um número grande, vamos ter 2.000, 3.000, 5.000 mães, mas hoje a gente tem um olhar de que a gente precisa de pouquinho em pouquinho fazendo um acolhimento exemplar a essas mães, um acolhimento que realmente elas se sintam abraçadas, acolhidas. A gente leva informação, formação, capacitação, encontros quinzenais onde elas podem dizer o que sentem, como sentem, a gente orienta.
Hoje tem um outro olhar. E aí o Mães da Resistência, ele nasce em Pernambuco, porque eu sou presidente, eu estou presidente, e eu moro em Olinda. E aí eu trouxe esse registro de instituição para dentro do Estado, até também para que eu pudesse tramitar melhor em busca de parcerias, de pessoas que agregassem a causa, sabe? É basicamente isso. E Gi, eu sou mãe de Suane, que é uma mulher lésbica que tem 30 anos, que é casada com Carol, e que tem uma gata chamada Irene e uma cachorra chamada Frederica, e que hoje eu posso dizer que não são a razão da minha bandeira. Elas não são a razão da minha bandeira. Hoje eu ampliei esse olhar. Elas não fizeram opção por ser lésbicas, mas eu fiz opção por ser ativista. Nossa, que incrível. Estou aqui já encantado na tua primeira fala. Prazer. E aí, como foi que surgiu assim dentro de você, Gi, esse sentimento assim de eu quero ser militante, né? Porque você, tudo bem, você tem a filha que ela é lésbica e, enfim, eu não sei até que ponto eu posso te perguntar, até que ponto se isso é pessoal demais, fique bem confortável na sua resposta, mas assim, como foi para você aceitar, se é que é essa palavra certa, assim, como foi para você se descobrir, digamos assim, mãe de uma pessoa LGBT? A palavra aceitar ainda está no nosso dicionário, ela vem nas nossas falas, apesar de algumas mães não utilizarem. Eu, por exemplo, não gosto de utilizar aceitar, mas eu respeito quando elas utilizam, sabe? Cada uma tem uma história. Tem mães que falam de um luto, que viveram um luto, tem outras que não gostam de falar desse luto. Vocês vão encontrar ao longo da caminhada mães que dizem que sempre souberam, outras nunca souberam, mães que aceitaram imediatamente, outras que nunca aceitaram, que na verdade, mesmo estando dentro do movimento, elas ainda não aceitam. E assim, comigo, a viradinha de chave comigo foi da seguinte forma: eu nunca soube, sempre fui uma mãe preocupada com outras questões. Minha filha é obesa, era obesa, né? Ela agora fez bariátrica e está bem fininha. Então a gente sofria com questões relacionadas ao bullying na escola, desde Suane muito pequenininha, por conta de Suane ser obesa. Então eu nunca tive preocupada com, ainda muito criança, eu acho que era precipitado, inclusive eu estar pensando em sexualidade, e eu não queria ser aquela pessoa que quando a criança chega e diz assim, essa aqui é viadinho, aquela ali é sapatão, e pelo biotipo, pelo estereótipo da pessoa dizer que como ela era sexualmente, porque a criança não tem sexualidade ainda determinada, né? Eu tive esse cuidado com elas, e eu tenho 2 filhas, na verdade. Além de Suane, eu tenho Rayane, que é 3 anos mais nova que Suane. Mas dentro da escola, eu sempre sofria com ela com relação ao bullying. E eu sempre tive uma postura, Anderson e Mariana, de quando ela sofria bullying, meu marido morria de medo de que eu fosse para a escola e fazer barraco, criar problema na escola. Ele me dizia assim, não faz isso não, tu vai botar a menina em situação de mais vergonha ainda. Procura não fazer isso. E eu evitava fazer, realmente. Então, quando acontecia uma coisa dessa, eu ia para a escola, mas eu não ia para a escola para brigar com a coordenação, eu sempre ia para pedir a transferência, porque eu queria tirar ela daquele lugar onde ela estava sofrendo bullying. Para mim, o jeito certo de se resolver isso era tirando ela da escola. Então, Suane nunca criou vínculos de amizade, de infância, pessoas com quem ela se relaciona, por exemplo. Ela não vai te dizer nunca que ela tem uma amiguinha que foi do Jardim da Infância, coisa que eu tenho amigos do Jardim da Infância. Ela nunca vai te dizer isso. E eu achava isso super triste, sabe? Porque eu tinha essa relação, tenho até hoje uma relação com amigos que têm a mesma idade que eu. A gente faz aniversário na mesma época porque a gente estudou no mesmo colégio. Então a gente se relaciona, grupo de escola, Suane nunca teve. Mas foi assim com Suane. Quando Suane cresceu, sofrendo essas questões de bullying na escola, mas ela com 15 anos e Rayane com 12, Rayane sofreu um abuso sexual no meu ambiente de trabalho, a minha filha mais nova, né? E aí, pior, porque eu voltei todo o meu olhar para Rayane, ao cuidado com Rayane, por conta do trauma que ela tinha sofrido, da violência sexual que ela tinha sofrido, uma menina de 12 anos sendo violentada, abusada sexualmente por um homem de 33. Então, eu acho que Suane meio que teve muita solidariedade, ela foi muito empática comigo. O pai, eu não vou dizer para minha mãe, porque ela já tem tanto problema, eu vou dar mais um BO para idoso comigo.
E ela guardou isso para ela. E com relação a Rayane, a minha postura foi igual a todas as vezes que eu fazia a mesma coisa com Suane. O que é que eu fiz com relação a essa situação de Rayane? Rayane sofreu muito, porque ela foi violentada com 12 anos, foi abusada sexualmente com 12 anos, e ela não queria mais frequentar alguns locais. Então eu meio que cuidei da mesma forma, me dediquei a cuidar da minha filha e não quis mais voltar para trabalhar, que era a postura que eu tinha quando eu tirava a Suane da escola, tá entendendo? Assim, eu fugia dos ambientes, era o meu meio de proteger minhas filhas, fugir dos ambientes onde elas eram violadas. E eu achava que isso era bacana, porque isso era amor. Isso é o meu jeito de amar. O meu jeito de amar é protegendo as minhas filhas. É como se eu pedisse para elas duas, fazendo uma alusão à questão do armário, eu quisesse colocar elas de volta no armário, de volta no meu útero, ou de volta no meu coração, ou de volta na minha cabeça, na minha casa, sabe? Eu faço essa alusão, mais ou menos assim. Então, para mim, o lugar seguro para elas era perto de mim, longe do que fazia elas sofrerem. Tá entendendo? Então, eu tomei essa postura e fiz isso por muito tempo. E assim foi. Suane, com 19 anos, fez a bariátrica, me fala que vai estudar fora e foi morar em Jaguarão, lá no extremo sul do país. Quando Suane foi morar em Jaguarão, que ela me chama lá para me falar sobre a sexualidade dela, quando ela me... Porque eu acho que é uma construção tão emblemática quando um filho, ele se rasga para falar para alguém que é LGBT, ele escolhe alguém da família para falar que é LGBT, é porque ele está assim, se entregando para essa pessoa em confiança. E eu acho que ela esperou de mim que abrisse os braços e dissesse, vem cá que eu vou te acolher. E eu não fiz isso. Eu discuti com ela, eu xinguei, a gente brigou, foi traumatizante, foi triste. Eu disse coisas absurdas para minha filha que eu não diria para ninguém. Olha que a minha construção educacional, de próprio conceito, de personalidade, de caráter, jamais eu falaria para alguém o que eu falei para minha filha. E aí, aquilo ali me caiu como uma bomba, sabe? Porque eu falei, mas eu acho que 12 horas depois eu já tinha me arrependido de tudo que eu tinha falado. Só que eu já tinha saído de perto dela, eu já tinha discutido com ela, já estava voltando para casa, para Recife. Eu estava em Jaguarão, conversamos em Jaguarão, a gente discutiu em Jaguarão e eu voltei para Recife. Sem pedir desculpas a ela e sem reconhecer que eu estava errada. Eu fui a pessoa mais preconceituosa que você possa imaginar na vida. Você não me peça para repetir as coisas que eu falei para ela, que eu tenho até vergonha hoje. Enfim, voltei para casa. Quando eu volto para casa, eu entendi a porcaria que eu tinha feito. Minha filha confiou em mim, escancarou o coração dela para mim e eu fechei os braços. Eu não quis abraçá-la, não acolhi. E aí eu entendi que aquilo ali era uma violência. Quando eu entendi que aquilo ali era uma violência, eu fiz de tudo para reestruturar nossa relação. Foi uma construção pequena, dia a dia, formiguinha, conta para um, conta para outro, conversa aqui, busca se informar ali, vou aprender. Eu sou uma pessoa que tem pouca formação, eu estudei pouco, eu fui mãe muito cedo, eu não concluí meus estudos, eu casei com 16 anos. E aí eu fui buscar informação, apesar disso eu sempre gostei muito, eu sou uma pessoa que sou curiosa, eu sou atenta, eu converso, eu sei dialogar, eu sei ouvir, eu aprendi muito mais ouvindo as pessoas do que eu aproveitei o tempo educacional e escolar. Então eu fui procurar informação, eu fui ler, eu me vi lendo Foucault, eu me vi lendo Judith Butler, sem nunca ter ouvido falar nessas pessoas. Eu fui buscar informação, porque eu precisava entrar nesse mundo. E aí estava tudo bem, eu estava me construindo quanto ser humano, me desconstruindo quanto uma pessoa preconceituosa que eu me reconheci, e fui tocando. Até que, um belo dia, Suane sofre uma violência, ela e Carol, minha nora, lá em Jaguarão, derrubaram o muro da casa delas e tentaram agredir elas por questões de política, xenofobia, ideologia, seja lá o que for, lesbofobia, mas agrediram as duas. E aí eu realmente caí de joelho e me entreguei para o ativismo. Aí eu disse, não tem mais condições. Eu não vou tirar minha filha da faculdade, dessa vez ela não sai da faculdade, eu não vou guardar ela dentro de casa, ela vai ter que concluir os estudos dela, ela está a quilômetros de distância da minha casa para estudar e ela vai terminar. E aí eu fiz uma coisa assim, meio louca, de largar tudo aqui, fui para lá para ajudar elas, passei um período lá com elas,
Elas tinham medo de circular na cidade. Eu me inscrevi numa vaga de emprego no hotel naquele lugar para poder alimentá-las, porque elas tinham medo de circular na rua. Elas não podiam trabalhar e quem foi trabalhar para trazer alimento para elas fui eu por um período lá em Jaguarão. E aí eu fui com Carol e Suane bater porta, bater em delegacia. E aí eu disse, isso é ativismo, né? Então, ou eu incorporo isso agora, ou eu vou perder minha filha. E aí é quando você cai a ficha, sabe? Que o LGBT, ele tá vulnerável. Pode acontecer com qualquer um, mas com eles pode acontecer qualquer hora, sabe? E aí você começa a cair a ficha de que é preciso se tornar ativista, sabe? É preciso. E foi isso. E a nossa conversa de hoje, ela tá maravilhosa, mas a gente faz aquela pausa ali, ó, rapidinha. Você sabe que isso é hora do close, ele vai para aquele breve intervalo e volta já já, em menos de um minuto. Então não sai daí, continua comigo, com Anderson Barreto e com Gi Carvalho, que já já a gente tá de volta. Hora do close. Hora do close. O Hora do Close, ele tá de volta com tudo, nesse sabadão babado. Hoje a gente tá recebendo aqui Gi Carvalho, que é presidente da Mães da Resistência. Eu ouvindo assim teu relato, passa um filme na cabeça, né, Anderson? Assim, pelo menos pra mim, passa um filme enorme. Muito. Eu tô aqui no chão já. Você fica com um misto de sensação, porque assim, você é uma pessoa que você fez, você hoje conta isso como uma experiência, você se arrepende do que fez. Eu acho que se a gente não precisa chegar no que você chegou, bacana. Mas se chegou a esse ponto, eu acho que o principal é a gente voltar, reconhecer e se ver como porto seguro, como acolhimento, como o que realmente mãe precisa ser. Mãe, pai, família, né? Família eu acho que é a base de tudo, base de muita coisa. E tu falando assim, passa um filme na cabeça, porque para mim aconteceu de uma maneira completamente, não inesperada, mas só quem sabe porque quando você vai fazer um ponto, porque uma pessoa hétero, ela não precisa chegar e dizer assim, olha, eu sou hétero. E porque uma pessoa que é LGBT, ela precisa sair do armário. Né? Tipo assim, são duas coisas que são normais. Sexualidade não define caráter, sexualidade não é ponto para muita coisa. E quando isso aconteceu para mim lá em 2016, dia 13 de fevereiro de 2016, foi muito engraçado porque eu disse, pronto, agora ou vai ou racho. Né? Eu disse, ou minha mãe me aceita, eu uso essa palavra aceita, ou no caso respeita, né? Ou eu saio de casa. Eu tinha muito essa ideia de que assim, nossa, eu vou para fora de casa. E aí minha mãe, ela foi de uma atitude assim, eu confesso que eu fico extremamente surpresa até hoje com a reação de minha mãe, porque foi de uma reação completamente diferente do que eu imaginava, foi uma reação completamente acolhedora. Eu tenho uma noção que assim, minha mãe, ela não aceita, eu uso a palavra aceita, mas ela respeita. Né? Mas me surpreendeu positivamente de uma forma que assim a opinião de outras pessoas para mim não tem nenhuma importância, nenhuma grandiosidade. A da pessoa principal que eu tinha que ter, eu tenho. Então assim, para quem está ouvindo, para quem chegou agora na hora do close, a gente está recebendo Gi Carvalho, a gente está falando sobre o Mães da Resistência, mas ao mesmo tempo Gi, ela vem com uma grandiosidade para contar o processo dela, de como ela entrou, né, no Mães, como ela entrou para a parte da militância, e que para quem ouviu esse relato de Gi desde o começo aí da nossa entrevista de hoje, que isso sirva de lição. Eu acho que ninguém é obrigado a, digamos assim, eu não encontro outra palavra, infelizmente, eu não acho que ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Mas a gente é obrigado a ter o mínimo da relação humana, que é o respeito. E a gente sempre deve olhar para o outro com o máximo de respeito, com máxima empatia, até porque o caos ele já está lá fora. Dentro de casa a gente só precisa de respeito e de acolhimento.
Então, isso é de extrema importância. E pegando esse gancho de resistência, de importância de todo o teu relato, como tu enxerga essa representatividade do teu ativismo dentro do Mães para a construção da nossa sociedade, para a construção de uma sociedade menos preconceituosa, de uma sociedade menos machista, de uma sociedade onde a gente passe a incluir e passe a ter a normalidade de coisas que são normais. A gente não precisa tratar isso com diferença, com algo, com essa sensação de como se fosse ou coisa de outro mundo, sabe? Que as pessoas precisam sair do armário, que as pessoas precisam se revelar, que as pessoas precisam da aceitação do outro. Como é que tu enxerga isso dentro da sociedade da gente hoje e desse momento tão caótico assim que a gente vive, sabe? Então, essa questão aí que me volta para essa palavra, o aceitar, ou aceitação, isso é real, vai ser sempre assim, porque vai existir sempre uma questão de o LGBT ser aceito ou não por alguém. E você mesmo na sua fala lá, você me diz assim, a pessoa hétero, ela não precisa ser aceita, ela é hétero e pronto, acabou, sabe? Então, essa construção cultural que as pessoas impõem, a gente não vai se desligar disso. Quando eu disse para você que eu não gosto de usar, é uma questão pessoal minha. Eu não gosto de dizer para minha filha, eu te aceito, porque eu não tenho por que aceitar a Suane. Se eu aceitei Rayane, que é hétero, porque eu não posso aceitar a Suane, que é sapatão, entendeu? Então, assim, para mim, esse é meio que um muro que eu estou colocando entre uma filha e outra que não tem diferença. Para mim, por exemplo, não tem diferença. Mas só para deixar tranquilo que a gente vai poder usar essa palavra aceitar ou não aceitar, porque assim, culturalmente não é um problema de falar sobre isso. Mas como eu vejo o meu papel no ativismo hoje, eu acho assim que a gente tem um potencial muito grande de sensibilização. Que não é trabalhado, ele não foi mecanizado nem estruturado na academia, não. Ele foi estruturado e trabalhado na vivência. O fato de eu ter vivido isso com Suane faz com que alguém que já viveu também se identifique com a minha história e entenda que há uma necessidade de que a gente se movimente, sabe? Existe uma necessidade que a gente se movimente. Então, assim, eu não tenho grandes pretensões, eu não quero ver o mundo se transformar, eu quero ver mães e familiares se desconstruírem. Ou, melhor, primeiro fazer feito eu fiz, reconhecer o seu próprio erro, o seu próprio preconceito, porque às vezes a gente não entende o quanto a gente é preconceituoso e a gente não quer nem falar sobre isso. A gente não quer nem falar. E isso não é aquela historinha de eu tenho uma prima, um parente, eu tenho um amigo, a amiga da minha filha, essa patroa vinha na minha casa, e daí? Mas quando foi com minha filha eu não aceitei. O famoso, eu até tenho amigos que são, né? Isso. Então, assim, eu não tenho grandes pretensões. Eu não quero que sei lá, uma questão que um outro país compreenda a grandeza disso, que a transformação social seja tamanha, que a gente consiga mudar as leis no Brasil inteiro. Mas, assim, você entende que de pouquinho em pouquinho a gente consegue salvar uma vida que seja por dia, ou trazer alguém para perto, e esse pouco faz uma diferença enorme, sabe? No sentido de que se cada um fizer somos muitos, sabe? E aí eu não tenho grandes pretensões, mas eu entendo o meu lugar nessa sociedade, eu sei da importância. Eu fui criada numa família católica, minha mãe era católica, ela faleceu no começo da pandemia. E eu não consigo deixar de negar as vezes em que eu acordei de manhã super desanimada por viver as questões que a gente vive. As dificuldades de fazer o ativismo são muitas, os desafios são enormes, você não tem noção. Para uma mulher que tem filha, ainda minha filha mora aqui em casa com meus netos, que eu tenho que me deslocar, ficar com meu neto. Às vezes eu fico na dúvida entre ficar uma tarde inteira de paz com meu neto, brincando com ele, ou ir para ruas contar corpos de pessoas LGBTs assassinadas, exterminadas. Então, esse parâmetro que eu faço entre minha calmaria e minha luta, meu desafio de ir para a rua todo dia, que me desanima, muitas vezes me coloca diante de Deus a perguntar o que é que Ele quer de mim, que nem eu sei, sabe? Mas, ao mesmo tempo, essas respostas, elas vêm, porque
A gente recebe uma mensagem por dia pedindo ajuda, mas a gente recebe 2, 3 agradecendo a ajuda que chegou, sabe? E às vezes a ajuda é só uma escuta, é só uma ligação, uma mensagem que você passa dizendo, olha, não pensa isso hoje não, vamos pensar nessa situação, nessas ideias que você tá que não são boas, vamos pensar nela amanhã, me dá o dia de hoje para eu te ajudar, passa o dia hoje conversando comigo, sabe? E é tão pouco. Quando eu faço um encontro, por exemplo, no começo do ativismo, mas no começo do ativismo, no Mães pela Diversidade ainda, eu precisava, às vezes, sair daqui de Recife, porque eu me sentia só. Nordeste era uma coisa assim, ilhada. O Mães era grande, a gente tinha quase 100 mil seguidores na rede social, mas assim, tudo o que acontecia era muito voltado para o Sul e Sudeste. E eu vivendo aqui no Nordeste, sabendo a realidade do machismo, da misoginia e essas questões todas que envolvem a gente aqui, eu ficava pensando, meu Deus, eu sozinha aqui em Pernambuco vou fazer o quê? Né? 500 demandas que chegam, porque nós temos 185 municípios, um único ambulatório, um único hospital que faz cirurgias transexualizadoras e acolhimento integral, com equipe multidisciplinar, então tudo vem para cá. Às vezes os meninos vêm de Petrolina para fazer acolhimento no HC e não conseguem o acolhimento e ficam pelas ruas aqui. E eles são obrigados a se prostituir muitas vezes porque eles não têm como voltar ou como se manter aqui até o dia do acolhimento, sabe? E essas pessoas são julgadas e subjugadas por conta dessa conduta, só que as pessoas não sabem o rolê que é para eles conseguirem um dia, uma agenda de acolhimento no hospital que está amarrotado de demanda e que não tem um grupo, uma equipe multidisciplinar, não é competente, porque aqui tem lá é competentíssima, é a melhor do país, inclusive, mas não é encorpada, ela não tem volume de médicos que atenda a demanda que a gente tem no estado. Então, a partir do momento em que eu percebo isso, e que lá no Sul e no Sudeste, por exemplo, vocês sabiam que tem crianças trans, crianças e adolescentes trans de Pernambuco, que compram, a família é obrigada a comprar passagem e pagar hospedagem, mesmo sem ter condições de fazer vaquinha, para ter atendimento em ambulatório para crianças e adolescentes em São Paulo, porque o Sistema Único de Saúde ele não permite que a gente faça isso, então existem núcleos de pesquisa, e aí eles vão para esse núcleo de pesquisa que é no Antigos, em São Paulo. Então, essa minha preocupação de fazer a coisa se movimentar aqui, porque tudo se movimenta a partir do momento que você tem visibilidade, você aparece. Quem não é visto não é lembrado, não sabem nem que a gente existe. E a nossa conversa de hoje, ela tá maravilhosa, mas a gente faz aquela pausa ali, ó, rapidinha, você sabe que isso é hora do close, ele vai para aquele breve intervalo e volta já já, em menos de um minuto, então não sai daí, continua comigo, com Anderson Barreto e com Gi Carvalho, que já já a gente tá de volta. Hora do close. Hora do close. Pois é, a gente tá aqui com Gi Carvalho e com relatos aqui, ó, super emocionantes, super impactantes aqui, super que a gente já sabe, assim, desde cara, você que chegou agora, você perdeu, viu, meu bem, o comecinho, mas não fica triste que tem mais coisa vindo por aí. Gi Carvalho tá aqui com a gente, falando sobre essa outra perspectiva de como é que é ser mãe de uma pessoa LGBT. Então, a gente já trouxe um pouco do seu relato e estamos falando aqui sobre militância, né? Sobre como é que uma mãe do LGBT entra para ser militante da nossa causa, né? Então, assim, a gente trouxe bastante depoimentos aqui, né? Até Mariana abriu o coração aqui também, então eu acho que agora é minha vez, né? Então, assim, falando sobre essa parte da descoberta, né? Digamos assim, do sair do armário, né? Digamos que eu acho que pela própria vivência e pelas coisas que eu tenho lido bastante, né? Como a Gi Carvalho mencionou, assim, se viu lendo Foucault e Butler, enfim, são livros de cabeceira aqui, né, na minha casa. E a gente se pergunta assim, tem mães que sabem desde sempre, percebem, né, a própria questão da performance do filho, né, a performatividade ali de você ter um certo jeito de falar, um certo jeito de se comportar, preferências na hora de brincar, enfim, identificações, né, que a criança traz desde sempre, né, enfim, de se
de se aproximar mais de coisas que são colocadas nesse estereótipo do que é masculino, do que é feminino, né? Como se só houvesse esses dois gêneros. E aí a gente acaba sendo muito regido por essas normas, né? Por essas regulamentações culturais. E aí, como é para uma mãe, por exemplo, enxergar desde que sempre que o filho tem um certo jeito, né? Porque assim, a sociedade, ela abomina muito essa questão do feminino, mas porque a sociedade ela é machista. Então, um homem, um menino, ele não pode nunca ter uma performance feminina, digamos assim, ele não pode performar uma feminilidade, né? Então, isso é algo que a gente tem que lutar muito por uma questão de cultural, histórica, social, ideológica, religiosa, enfim, são várias amarras mentais que as pessoas vivem e é muito difícil se desvencilhar dela. E aí a gente vê a Gi trazendo aqui, a Gi Carvalho trazendo esse depoimento tão potente, esse depoimento tão verdadeiro, tão honesto, tão generoso, né, Mariana? Aqui pra gente, pros nossos ouvintes, que a gente fica assim, nossa, e se todas as mães pudessem ouvir isso agora, né? Então, assim, a gente fica querendo que o programa chegue, vamos mandar aqui um MP3 para todos os endereços aqui, para ver se, a partir desse relato da Gi, a gente consegue ampliar um pouco despertar essa conscientização, né? Para mim foi um pouco complicado, porque eu saí do armário meio que sem ter muita opção, porque a minha mãe viu, né, a cena. Então ela viu que eu estava com meu namorado, e aí, que hoje é meu marido, e aí eu não tive muito para dizer, ó, é coisa da sua cabeça. Ela viu, então, ok, né? Não é isso que você está pensando, não é isso né? que você está pensando, né? Então não tinha muito para onde ir, né? Foi um processo em que houve um luto e houve um afastamento, por mais que a gente morasse na mesma casa. Então, assim, por anos, eu acho que uns 3 a 5 anos, não era tocado dentro de casa no assunto sexualidade, né? Então, assim, era um conhecimento, era fato, todo mundo sabia, mas não era uma coisa abordada. Então, eu me senti muito um período muito grande de solidão dentro de casa, né? Até que eu, com esse meu namorado, que hoje é meu marido, a gente não, vamos casar, vamos morar junto. E aí, depois de muitos anos, né, a gente começou a morar junto, e quando eu saí de casa foi que eles perceberam, caramba, a gente vai perder o nosso filho. Esse filho Não, era uma fase. esse filho tão especial. Pois é, esse filho tão maravilhoso, que ele sempre diz, você é um filho lindo, um filho maravilhoso, um filho presente, um filho atencioso, carinhoso. E por que que era tudo isso, mas não era uma integralidade daquele filho, sabe? Era só a parte que era aceitável, digamos assim, né? Aquela parte que era assim, era como se fosse uma seleção daquilo que era possível ver, né? Depois de um certo tempo, quando eles perceberam que tinha esse risco de haver esse afastamento, não era algo que definitivamente nenhum de nós queria, eles começaram a se aproximar. Hoje eu já estou vou fazer 18 anos de relacionamento, então assim, parece que apertou aquele botãozinho de avançar, e hoje os meus pais, eles são assim, enlouquecidos pelo meu marido, sabe? Então assim, tem horas que eu digo, ei, peraí, o filho sou eu, Se colega. brincar, exatamente, se brincar, filho ele é sou mais eu, ei, filho vem do cá. que você. Né? Então, assim, eu ainda caí naquele clichê freudiano de ficar com uma réplica atualizada do meu pai, né? Então, assim, eles têm uma identificação louca, meu pai com meu marido. Então, assim, eles conversam, né? Tá falando com quem? Com teu pai. E aí, esse bate-papo todo é com quem? Com tua mãe. Nossa, então. E eu não tô sabendo de nada da história, né? Então, enfim, hoje para você ver, é uma relação, assim, de muita amizade, uma relação de muito amor, como se fosse mais um filho, de fato, né? E é recíproco, né? O amor é muito forte, assim, entre todos nós, né? Mas não foi assim, houve esse limbo, houve esse afastamento, houve essa seleção. Não, só quero ver essa parte da vida do meu filho, sabe? Por um bom tempo. E isso traz muito sofrimento, né? Meu analista que lute, né? Mas tudo bem. E aí eu quero perguntar para a Gi, diante de tantos relatos, como ela falou aqui no bloco anterior, chega a demanda o tempo inteiro, né? Chega a gente precisando de ajuda o tempo inteiro. Então, a ajuda não só para os LGBTs, mas também para os pais desses LGBTs. Eu te pergunto, como é que os pais desses LGBTs, que são, assim, casos, milhares de casos diversos, né? Que cada caso é um caso,
Mas como é que eles chegam? Assim, qual a demanda que eles têm? Assim, as principais demandas que eles têm assim de acolhimento, de acolhimento? Então, quando eu saí do meu período, do meu limbo, né? Que eu também tive esse limbo aí. Eu fiquei num processo de, sei lá, de flutuar, feita a música de Johnny Hooker. Flutua, sabe? Para poder tomar pé de tudo, demorou um bocado. Mas eu percebi que cada vez que eu ia para algum lugar e falava sobre quem eu era e o que eu tinha vivido com relação a Suane, por exemplo, ia dar uma palestra na UPE. Foi uma das primeiras vezes que eu fui para um grupo de médicos na UPE. Na UPE. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar para esse povo, sabe? E aí, quando eu termino aquilo ali, como ali não era um ambiente onde tinham famílias, tinham adolescentes ou jovens mais se formando e tal, eu percebia que ali tinha a demanda. Não tinha uma família que me procurasse para se identificar com a minha história. Tinha um jovem que, por viver uma situação como essa, que você está relatando sua história, achava que a gente poderia ter uma fórmula mágica de como acessar os pais, sabe? Uhum. E aí eles vinham e nos abordavam, no caso eu falo nós hoje, porque é hoje um coletivo, na época eu era sozinha. Eu ia com a camisa que meu marido pintou à mão, o coração, para poder estar nesses lugares. Então, quando eu chegava, eu meio que, o que é que eu tô fazendo aqui mesmo, sabe? Assim, e aí eles, né, vamos, Gi é de onde? É de um movimento de mães que acolhem os filhos LGBTs. Aí tinha meia dúzia ali, que compreendia mesmo o sentido da associação, e no final me passava o contato. Eu queria tanto que você fizesse. Então era uma estrutura meio que achar que a gente podia fazer a mediação de conflito com a família. Aí foi a primeira grande sacada de demanda que chegava a gente, era essa, filhos achando que a gente podia mediar. Aí eu comecei a descobrir que além das demandas esses que nos procuravam para mediar conflito, existiam. Aí quando eu falava fora desses locais de academia e tal, quando eu falava, por exemplo, numa entrevista no jornal, ou a gente aparecia de alguma forma em algum meio de comunicação, a gente alcançava a família, que é isso que vocês vão fazer com a gente, vocês vão fazer alcançar famílias que estão ligadas na Freicaneca. Então, a gente, ao alcançar elas passavam a nos procurar. E aí elas vinham na perspectiva de que a gente tivesse algo para dizer a elas sobre como elas podiam conduzir a questão da sexualidade dos filhos, ou como a gente podia ajudar elas a compreender isso, porque muitas vezes, Anderson e Mariana, não é um preconceito internalizado, não, é a falta de conhecimento real. Sim, sim. Sabe? E aí a gente precisa ter, hoje não, hoje a gente tem no Mães da Resistência um grupo que a gente chama de Coxa de Retalhos, que é feito de pequenos retalhos de profissionais da área médica. Então a gente tem a doutora Betinha, doutor Tamiro Vilhena, que é de São Paulo, a gente tem a doutora Jaqueline, que é de Jaboatão, a gente tem outros médicos, doutor Eric Trovão, que é daqui de Pernambuco. Então a gente consegue colocar eles dentro de uma sala como essa que a gente está agora em entrevista e fazer com que eles conversem com as mães. Eles fazem conversas a cada quinzena e elas tiram dúvidas com eles, mas antes elas queriam tirar dúvidas com a gente, porque elas achavam que a gente sabia tirar dúvidas delas, sabia dizer para elas o porquê que os filhos estavam vivendo aquele momento. E aí chegava a mãe, mas assim, no campo do ativismo, eu era muito só, né? Então eu precisava falar para elas que tivessem calma, que a gente estava aqui para se unir a elas e tentar, de certa forma, encontrar pessoas que estivessem dispostas a ser ativistas, que como eu fiz essa opção para ser ativista, e dessa forma tentar trabalhar junto às gestões públicas, aos mecanismos, aos equipamentos, para construir uma conduta de acolhimento aos nossos filhos, que fosse respeitosa, que amparasse, que acolhesse, que protegesse, que promovesse nossos filhos. E aí, com esse olhar de ativismo, eu fui me movimentando, consegui fazer esse rolê de pegar carona e chegar em Alagoas, consegui fazer esse rolê de carona e chegar em Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, consegui ir para Salvador, Maranhão, e fui me movimentando para fazer o movimento crescer. Maravilha, maravilha. A gente recebeu aqui Gi Carvalho hoje falando sobre esse trabalho tão lindo, tão importante que é o Mães da Resistência aqui em Pernambuco e no Brasil inteiro, né? Então, assim,
Gi, a gente só tem que te agradecer por tanta generosidade aqui com a gente no nosso programa. Nossos ouvintes aqui estão aqui, ó, de alma lavada, sabe? Com teu exemplo, com teu relato, com tua força, com teu exemplo de mãe, com teu exemplo de militante da causa, né? A gente deseja desde já muito sucesso para você, a sua família inteira, que você tenha um pouquinho mais de tempo para ficar com seus netos em casa. E uma coisa que você disse que mas eu faço tão pouco e que bom que você acha que é pouco, né? Porque pra gente, a gente acha que é um mundo, assim, que você tá movendo, sabe? E a gente agradece em nome de cada um do LGBT que tá ouvindo aqui, agradece em nome de cada um dos pais LGBTs aqui, a gente fica muito emocionado mesmo com a tua presença e te agradece. Eu que agradeço a vocês dois. Eu falo muito, adoro falar. Eu falei aqui um terço do que eu tenho para contar. Um beijo bem grande para vocês. Vocês não têm noção. Essa ferramenta que é a ferramenta de chegar na casa dessas famílias, só vocês podem proporcionar para a gente. Só quem está realmente ligado a algum meio de comunicação pode entender a necessidade de colocar a gente na pauta, sabe? Fazer com que a gente alcance. E claro que tem que ser de pessoas com muita sensibilidade, muito compromisso profissional. Um beijo bem grande para vocês. Muito obrigada por esse espaço. Hora do close.